grande resultado do Atlético Mineiro. Ainda pela Libertadores, tivemos a única derrota dos brasileiros ontem na Conmebol. Foi a derrota preocupante do Flamengo. Não tá fácil a vida pro Tite. A panela de pressão está quase pegando pressão. Já tá quente. E é realmente um momento muito delicado do Tite, que tem 7 meses no comando do Flamengo. Todo mundo se lembra, o Tite assumiu o clube no final da temporada passada para classificar o Flamengo para a Libertadores, era a prioridade. Ele, inclusive, saiu do período sabático dele, que ele tinha dito publicamente que não iria treinar ninguém naquele ano de 2023. Ele, no meu entendimento, sem problema nenhum, afinal de contas, um ser humano pode mudar de ideia e reavaliar as suas decisões, sem problema nenhum, parecia fazer muito sentido, inclusive o fato dele virar treinador do clube, e como ele vai fazer uma temporada e vai assumir um clube que dependia do resultado que ali naquele momento não estava acontecendo, nada mais natural que ele antecipar esse trampo para poder classificar o time do Flamengo. Conseguiu, só que agora o Flamengo corre um sério risco de ficar na primeira fase da Libertadores. O Flamengo tem 4 pontos, o Flamengo não ganha fora de casa pela Libertadores desde 2022, são 7 jogos. O Flamengo ganhou pela última vez fora de casa pela Libertadores, lá em 2022, ainda com o Dorival Júnior no comando da equipe. Se não me engano, era o Dorival o técnico. E até agora, nessa edição, já jogou as 3 fora de casa, foram 2 derrotas e 1 empate. E é preocupante, João, porque esse empate foi o da estreia contra o Milionários, que só tem 1 ponto na competição, que foi justamente o ponto que ele conquistou contra o Flamengo. E vamos recordar aqui, o Flamengo poupar na altitude contra o Bolívar, eu concordo muito. Todo mundo que for jogar na altitude, se não for um jogo decisivo, que não tem mais como recuperar, e que... aí não tem jeito. Mas numa segunda, numa terceira rodada de Libertadores, você faz o serviço em casa, você ainda tem outras competições, pra mim é normal você poupar lá. Mas na estreia contra o Milionários, esses 2 pontos, eles vão fazer muita falta pro Flamengo. Muita falta pro Flamengo. É uma situação muito delicada, João, porque assim, o time está tecnicamente mal, o time está taticamente bem mal, o Tite vem acumulando erros, é erro atrás de erro. Ontem, inclusive, ele deu uma declaração. As entrevistas a gente já aprendeu no futebol brasileiro que elas prejudicam demais alguns treinadores. O Luxemburgo, por exemplo, a última passagem pelo Corinthians, ele caiu 90% por causa das entrevistas que ele dava no pós-jogo. E as entrevistas do Tite, elas são diferentes da do Luxemburgo. O Luxemburgo sempre encontrava uma desculpa, fazia algumas análises erradas, equivocadas. O Tite não. O Tite é o tipo do discurso, é o linguajar. O Tite tem que entender, e eu falei isso lá no começo, tenho repetido, o discurso do Tite, ele é ótimo para agradar uma parte da imprensa, que é a parte da imprensa mais moderna, e que fala de uma maneira mais robusta e, né? E os externos desequilibrantes e o não sei o que lá. Só que no dia a dia, quando as coisas não estão dando certo, isso vira contra o cara. Ontem, a declaração dele foi a de que o erro no Flamengo é contextual. Ô, João, como diria o Ricardinho Martins, help me, I help you. Que porra é erro contextual, com o perdão do meu francês? E daqui a pouco a Clara Albuquerque pode me explicar melhor como é que fala isso aí, porque o meu francês está enferrujado. O que é erro contextual, erro de contexto? What the fuck is going on? O que tá acontecendo, João? Nunca ouvi esse aí, André. Nunca ouvi e eu tenho certeza que, se não todos, 99% da torcida do Flamengo também não entendeu e nem quer entender. Porque vide as imagens que temos de mais cedo, né? O Monique Danello esteve lá no aeroporto Galeão aqui no Rio de Janeiro, protesto da torcida do Flamengo contra o Tite, contra os jogadores, né? O único poupado, diria eu, foi o De La Cruz.
que realmente vem jogando muito bem, desde que chegou no Flamengo. E a situação do Flamengo não é legal não, André. Realmente, o Tite tem muitas ferramentas, né? Não só estruturais, mas também ali de jogadores, mas ele não tem soluções dentro de campo. Foi assim contra o Botafogo em parte do jogo, contra o Amazonas a mesma coisa, apesar de ter vencido. O time roda a bola, não consegue, né, não consegue jogar contra times que se fecham muito. E como você falou bem, taticamente está ruim, tecnicamente está ruim. E a gente está falando de Flamengo, né? Qualquer coisa que se faça lá, principalmente errado, e mostra até o gigantismo do clube, né? Qualquer coisa que aconteça se transforma em uma coisa muito maior. E 3 jogos sem vencer e tal, enfim, uma classificação muito ameaçada na Libertadores, já começa a batata do Tite esquentar e muito. A gente vai falar mais sobre isso num outro momento. A panela do Tite tá, sabe, a panela de pressão ela já tá perto de borbulhar e começar a girar. Realmente é um ambiente que tá muito ruim para ele, mas eu acho que ele ainda tem aí uma sobrevida, pelo menos por algum tempo, uma sobrevida contextual aí. Só que assim, ó, o Tite, talvez, ele tenha que reavaliar, inclusive. Chegou num momento que o Luxemburgo era o melhor técnico do futebol brasileiro, era um cara, e ele foi o melhor técnico que eu vi na beira do campo. E ele tinha, cara, uma comissão técnica enorme, ele levou pra seleção brasileira, era, sabe, muita gente mesmo, era coisa assim, inovadora no futebol brasileiro. Teve um momento que ele teve que dar um passo atrás. Talvez o Tite tenha que, em algum momento próximo, dar uma recuada, porque isso aí coloca o assistente pra falar, que é o filho dele, pra falar junto, coloca o Kleber, aí coloca o preparador físico, aí coloca... Isso aí, cara, de novo, agrada uma parcela da imprensa. Mas o torcedor, ali no dia a dia, que é quem vai pressionar também, que é quem vai vaiar no campo, que é quem vai exigir o resultado, não é sempre que isso funciona. Não é sempre que isso funciona. Talvez o discurso ele tenha que ser simplificado para você poder ter um acesso melhor. Mas a verdade é que, e inclusive hoje ele saiu pela lateral, né, no aeroporto. A informação que eu li é que ele saiu pela lateral e os outros jogadores passaram sem falar, com uma pressão de uma torcida reduzida, mas de um aeroflá de pressão hoje no desembarque do Flamengo, que já chegou lá de Coquimbo. O Flamengo perdeu para o Palestino, que nem em casa joga. Ele joga a 500 quilômetros de casa. E o Flamengo, matematicamente, pode ser, inclusive, eliminado na próxima rodada da Libertadores. E ainda tem um detalhe que a galera do chat aqui tá falando, que eu lembrei ontem. Até onde eu saiba, o JJ não renovou ainda lá na Arábia. Daqui a poucos segundos, em 3, 2, 1, vai começar de novo a pressão para voltar o Jorge Jesus.